Fala, meu povo! Como vocês já viram na thumb, acho que não é muita surpresa, não é spoiler, vou falar do Tite no Cruzeiro. Eu queria, de uma forma que não pareça que eu tô dando RT em elogio, mas eu queria agradecer vocês pelas mensagens que vocês estão mandando, querendo saber a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que é porque minha opinião importa pra vocês, então eu queria agradecer isso. E eu hoje, vendo a internet e como que foi a repercussão do anúncio do Tite no Cruzeiro, eu sigo a página Nostalgia 5 Estrelas, porque eu gosto muito de ver gol antigo, jogadas antigas e tal. Eles postam ali lances dos anos 90, anos 2000. E eu gosto muito. E eu vi ali o ADM da página falando sobre a rejeição que está tendo a chegada do Tite no Cruzeiro e comparando com a rejeição do Marcelo Oliveira. Eu não sei se é porque tem alguma coisa a ver com o passado com o Atlético, né? O Tite passou no Galo tem 20 anos e o torcedor do Cruzeiro devia estar bastante feliz porque ele esteve no rebaixamento do Atlético, então não é que ele foi um técnico super vitorioso. E o Marcelo Oliveira também tinha esse passado, né? No máximo rival do Cruzeiro. Então não sei se é por isso ou se existe uma rejeição e o Tite, pelo fato de ter treinado a seleção em 2 Copas e não ter voltado com a Copa do Mundo e não ter passado das quartas de final, talvez exista no torcedor brasileiro, eu digo talvez porque eu estava fora, então realmente não sei muito, uma desconfiança com o Tite. Então talvez eu esteja de novo descolado da realidade, que eu não sei se é bom ou não. Mas eu acho uma muito, muito boa pro Cruzeiro, tá? Dos nomes falados eu acho o melhor. Eu tinha visto Arthur Jorge, Paulo Pessolano e Tite. O Arthur Jorge me dá medo de que pudesse sair quando pintasse uma proposta do Catar, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, porque isso acontece com técnicos estrangeiros que vêm para o Brasil, né? Vários que fizeram sucesso abandonaram trabalhos no meio porque apareceu um trabalho melhor ou com muito mais grana naquele momento. O Paulo Pessolano, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que ser muito grato para ele, porque ele conseguiu subir da segunda para a primeira divisão com um time que ele tirou muito mais, eu acho, do que aquele time podia dar. E depois ele ficou ali até o Cruzeiro arrumar um técnico, até o final do Campeonato Mineiro, segurando o elenco. A segunda parte, o 2023 dele não foi bom. Eu acho que o trabalho do Pessolano foi muito bom no Cruzeiro, o trabalho no Valladolid foi parecido com o do Cruzeiro. Ele chega, faz um rendimento que seria possível salvar o Valladolid, mas já estava quase na segunda divisão, sobe com um elenco também limitado, não ganha reforços, e aí o time começa a ser muito goleado, e acaba ele sendo demitido. A gente nunca viu o Pessolano com um bom elenco, que é o que o Cruzeiro tem hoje. Então é arriscado, né? A gente viu ele com o elenco mais fraco dando resultado. Com o elenco forte a gente não viu. Eu acho que ele tem muitas capacidades, mas ele é menos testado do que o Tite. E o Cruzeiro acho que opta por não fazer uma aposta, e o Pessolano acho que seria uma aposta de será que o Pessolano com um bom elenco é capaz de fazer brigar? Seria uma aposta. E eu acho que o Cruzeiro vai numa bola de segurança. E eu acho que é isso que o Tite mais me transmite. Estabilidade. O Cruzeiro é um clube que ainda precisa de estabilidade. Subiu em 2022 para 2023, né, jogar a primeira divisão. E um clube que ainda não tinha... Era um clube que queria dar os passos que a perna permitia, e com isso fez contratações modestas, o que dava para fazer. Quando arriscou, errou. Contratação do Wesley, né? Que o Cruzeiro gastou muito dinheiro, ali ele errou. E conseguiu fazer bons jogos. Eu acho que o Cruzeiro teve muito futebol com o Pepa, por exemplo, e não teve resultados. E depois com o Seabra acabou se salvando. Em 2024, com o Seabra tinha um bom trabalho. Veio o Pedrinho, investiu muito, e aí o Cruzeiro se atropelou. E em 2025, depois da chegada do Leonardo Jardim, que eu acho que tem esse perfil de trabalhar as coisas para que elas tenham início, meio e fim, o Cruzeiro teve início, meio e fim, que não foi o suficiente para ganhar um título. E o Cruzeiro precisa, gente, urgentemente de ganhar título. Tá lindo voltar para a Libertadores, tá excelente cair de pé na Copa do Brasil e tal, ganhando do Corinthians em São Paulo, e os pênaltis, podia ter caído para qualquer lado. Mas tem muito tempo sem um clube do tamanho do Cruzeiro ganhar um título, um estadual que seja. Então precisa dar esse passo à frente. Só que eu acho que precisa dar esse passo à frente sem se atropelar. Precisa dar esse passo à frente com estabilidade, e o Tite me transmite isso. Me transmite estabilidade dentro de campo, porque é um técnico meticuloso, estudioso. Eu conheço alguma coisa do Tite, porque já conversei com ele fora do ar, conheço o pessoal da comissão técnica dele. Eu não sei detalhes se está indo todo mundo da comissão técnica dele, mas eu conheço muita gente do entorno. Técnico muito estudioso, que não deixa passar os detalhes, que estuda os adversários, que tem uma forma de jogar muito definida. É diferente da do Leonardo Jardim, mas eu acho que encaixa com o elenco do Cruzeiro. Então acho que ele vai dar estabilidade para o Cruzeiro dentro de campo. E fora de campo, eu tenho um pouco de medo, e com o Tite eu tenho menos, medo de que o Cruzeiro se distraia demais.
se distraia com o Pedrinho querendo fazer uma grande contratação, se distraia com pressão da torcida porque tem que ganhar logo um título. Eu prefiro que o técnico mande mais do que outros no clube que deveriam mandar, diretor de futebol, dono e por aí vai, se o técnico for alguém que tenha a capacidade de fazer isso. Eu acho que o Tite tem. Não que o Tite tenha que assumir, pegar a chave do Cruzeiro e falar esse sim, esse não faz isso, troca esse móvel de lugar, tira esse equipamento da academia. Eu acho que a influência do técnico não tem que ser tanto assim. Mas eu acho que o Tite tem conhecimento suficiente de futebol brasileiro, de futebol brasileiro, coisa que o Paulo Pessolano passou e eu acho que teria, e o Arthur Jorge também, mas o Tite tem muito mais pelo tempo. Acho que para minimizar a margem de erro. Então ele me transmite estabilidade. O Cruzeiro dentro de campo acho que vai ser um time reconhecível. A gente sabe o que os times do Tite querem fazer. E eu acho que fora de campo, se alguma coisa no clube começar a querer ser grande demais, se o Cruzeiro começar a ir para um caminho errado, eu acho que o Tite consegue de uma forma muito serena, sem gerar ou vocês fazem isso ou eu vou embora, até pode ser que chegue nesse ponto, mas acho que de uma forma muito serena ele pode ajudar a aconselhar dentro do clube para que o Cruzeiro continue caminhando no caminho certo. Então acho que é uma escolha segura, correta, equilibrada e que vai dar coerência ao Cruzeiro. O Cruzeiro precisa continuar sendo coerente. Se a gente pega outras SAFs, por exemplo, a SAF do Botafogo é uma SAF completamente incoerente. É um rico exótico num cassino apostando para ver se dá certo, porque um ano o Botafogo contrata, se dá resultado ou não, ele troca muitas peças e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. A SAF do Atlético é uma SAF de donos ricos e apaixonados que investem muito, mas a gente está vendo que esse investimento, se não dá resultado dentro de campo, para onde que está indo a dívida do Atlético? Né? O Atlético, o que ele consegue ganhar mais do que ele gasta é para pagar juros, e os juros são de 15% ao ano, então basicamente é enxugar gelo, e daqui a pouco alguém vai precisar colocar dinheiro no Atlético de novo para salvar a SAF. E o Bahia eu acho que tem uma SAF coerente. O Bahia está se estabilizando, vai se acostumar a brigar por Libertadores. Eu acho que o Bahia precisa começar a fazer mais do que fez esse ano, né? Foi a primeira vez, então vai, tudo bem. Mas chegou na Libertadores e caiu na primeira fase, chegou na Sul-Americana e caiu no primeiro mata-mata. O Cruzeiro precisa passar, e a SAF do Cruzeiro precisa ter estabilidade, e eu acho que o Tite transmite isso para esse processo. Bom, o Cruzeiro voltou para a Libertadores, La Bestia Negra está de volta. A partir de agora ela tem que voltar a ser La Bestia Negra, né? Voltar a competir, a se acostumar, a estar, e aí, bate oitavas de final, quem sabe ano que vem as quartas, quem sabe as quartas de novo, agora esse pênalti que não entrou, ele vai entrar, semifinais, e aí se construir um clube coerente, estável, que a gente saiba, quando o ano começar, que o Cruzeiro estará lá. Hoje a gente sabe que Flamengo e Palmeiras estarão lá. Hoje quem mais me transmite que também estará brigando na parte de cima, sem sustos, é o Bahia, por essa coerência, mais do que o Fluminense, que o Cruzeiro, que o Botafogo. O Bahia é quem mais me transmite isso, porque vinha crescendo e pelo segundo ano consecutivo faz um ano muito parecido. Então o Cruzeiro tem que fazer um ano que vem parecido com esse. Esse ano é porque a gente coloca em perspectiva o que pintava essa Copa do Brasil. O Cruzeiro foi pegar o 13º colocado do campeonato e na decisão vai ter o Vasco, que também fez um péssimo campeonato brasileiro, e o Cruzeiro jogou bem de maio, junho até dezembro. Essa Copa do Brasil deixa um gosto muito amargo, mas é um ano de terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e de semifinal de Copa do Brasil, caindo nos pênaltis com 3 matchball. O Corinthians fez 2 gols, o Gabigol perdeu e depois veio o pênalti do Wallace. Então o Cruzeiro precisa se estabilizar e o Tite me transmite isso. A figura, o conhecimento dele me transmite estabilidade. Como time, o Leonardo Jardim gostava de um esquema que o Cruzeiro se sentia muito confortável na defesa, as transições eram diabólicas, eram rapidíssimas, era um time capaz de, nisso daqui, te fazer muito mal, e quando atacava muito rápido. Né? O Cruzeiro tinha ataques rápidos. Com o Tite, tende a mudar completamente isso. O Tite tende a ser um técnico que quer marcar lá em cima e não lá atrás, por mais que o Cruzeiro e o Leonardo Jardim também pressionasse, era um time muito camaleônico do Leonardo Jardim, mas o Tite eu acho que vai querer menos adaptações e mais imposição do seu jogo, mas é um time que normalmente gosta de pressionar alto, de recuperar muitas bolas no campo do adversário, de ter o tal do jogo posicional, né? Os pontas ficam nas pontas, os meias na meia, os volantes são volantes, o centroavante fica entre os zagueiros, e a partir daí você vai construindo o jogo com cada um nas suas posições, construindo o jogo por ali.
O Tite do Corinthians, que ganha a Copa Libertadores de 2012, era um time que construía mal com a bola nos pés, ou que não construía tão bem assim, mas era um time que recuperava muito bem a bola no campo de ataque, que permitia muito pouco para os adversários lá atrás, e que aí tinha essa capacidade de atacar. A seleção brasileira do Tite era um time que queria pressionar lá na frente, que queria rodar rápido a bola e que queria marcar também. Ainda sobre isso, de eu conhecer alguma coisa dos bastidores do Tite, eu cobri alguns jogos da seleção brasileira no ciclo, ou nos ciclos, né, de 2018 e 2022. E alguns treinos a gente podia ver e a gente tinha de vez em quando a oportunidade de conversar com comissão técnica, com o próprio Tite. Eu lembro que eu fiz uma cobertura da seleção na Austrália, e aí era uma coisa assim meio que final de temporada, a gente teve bastante resenha com o Tite e tal. E o que eu via dos treinos dele, o que eu ouvi de jogadores falando dos treinos do Tite é que não deixam nada a desejar a vários bons técnicos da Europa. A seleção brasileira, nos últimos 4 anos, nesse ciclo que teve agora, o que jogadores da seleção me falaram é que, pô, você treinava de um jeito no clube e na seleção parecia que você estava treinando 10, 15 anos atrás. Chegava e o treino era completamente diferente, que os métodos eram esquisitos e tal, que eles não confiavam tanto no que estava sendo feito na seleção. E com o Tite não se tinha essa percepção. Se treinava bem, se tinha cuidado com a saúde do jogador, existia uma sensação de meritocracia também na seleção brasileira, e eu acho que ele vai trazer tudo isso para o Cruzeiro. Eu vi a pré-temporada do Flamengo no ano passado, e aí me preocupa um pouco mais, porque eu vi um Tite muito sem energia. Eu vi Matheus Baque, Titinho, mais ativo, Kleber Xavier mais ativo, e o Tite muito de lado. Depois eu fui seguindo meio que de longe o ano do Flamengo, ele um pouco apático nas entrevistas e tal. Talvez essa parada dele de mais de um ano tenha sido muito boa para ele. Eu já vi bastidores, e parabéns para o excelente, além de muito gente boa, Pedro Rocha, que deu a informação do Tite no Cruzeiro. Está falando que o Tite está muito energizado para trabalhar no Cruzeiro também. Tudo isso é muito bom. O fato de o Leonardo Jardim ter feito um 4-4-2, que era meio que um 4-2-3-1, eu acho que era mais 4-4-2 com Matheus Pereira e Caio Jorge, mas tudo bem, o Matheus Pereira, como recuava um pouquinho como um segundo atacante, você coloca os dois pontas e vira um 4-2-3-1, faz com que o elenco do Cruzeiro, apesar das características de jogo de um e de outro serem diferentes, não é um elenco que precisa ser destruído e reconstruído, é um elenco que dá para o Tite aproveitar. Acho que precisa talvez de pontas mais incisivos. Com o Arroio a gente já tem isso de um... Ah, gente... O Cruzeiro já tem isso de um lado. Acho que precisa do outro também. Mas eu acho que precisa de pontas mais incisivos. E eu já tinha falado isso no vídeo aqui pós-derrota para o Corinthians, que o Cruzeiro precisa de contratações que incomodem mais os titulares. Alguém que incomode Caio Jorge, ou que reveze, porque quando o Caio Jorge não pode jogar, não pode ser que o Gabriel Barbosa, por mais que a aposta aposta, eu não concordava, mas entendi a aposta de um grande nome, que a aposta fosse nele, que agora se aposte por outro jogador que renda mais do que o Gabriel, que quando o Matheus Pereira não possa jogar, que tem um outro bom camisa 10 para chegar ali, para dar ritmo e para fazer o que o Matheus Pereira faz. Enfim, acho que precisa rechear um pouco mais o elenco, mas o que tem de material humano para trabalhar o Tite é bom para o que ele quer fazer. Eu acho que é bom para o que ele quer fazer, porque esse time é capaz de pressionar, tem defensores rápidos como Fabrício, Vidalba, Kaique, para quando pressionar lá na frente, se o adversário sair, corre bem para trás também. Tem caras que o Tite trabalhou, né? O Tite trabalhou com o Cássio, o Tite trabalhou com... Caramba, eu tava lembrando... Eu puxei esse tema porque era para falar de um jogador, com o Matheus Henrique, né? O Tite levou para a seleção. Não sei se teve mais jogador que ele convocou. Tem o Fagner ainda também, que não sei se vai ficar ou não, que trabalhou com o Tite. Enfim, tem nomes que o Tite conhece muito bem e que eu acho que isso também vai ajudar ele a ter ali um Fabrício Bruno no Flamengo. Tem alguma coisa para ele já ter conhecimento do elenco, mas eu acho que o elenco é bom o suficiente para o que o Tite quer fazer e vão ter ali alguns ajustes ainda a serem feitos. Enfim, meu povo, eu só vejo coisas positivas, tá? Antes do Felipe Luiz aparecer, não tinha nenhuma dúvida sobre quem era o melhor técnico brasileiro. Acho que agora o Felipe Luiz vem de uma nova geração, que eu acho que não é só resultados com o Flamengo. O Felipe Luiz é bom técnico, ele trabalha bem, ele treina bem aparentemente, ele explica bem o que ele quis fazer. Quando eu vejo um jogo do Flamengo, eu vejo entrevista do Felipe Luiz, eu acho coerente as coisas. Então daqui a pouco o Felipe Luiz, quem sabe, pode ser considerado o melhor técnico do Brasil. Mas a gente não teve dúvidas por mais de 10 anos de quem era o melhor técnico brasileiro. Não no Brasil talvez, né? Abel tá aí. Mas o melhor técnico brasileiro, há mais de uma década, não existe dúvida de que é o Tite. E o Cruzeiro contrata o melhor técnico brasileiro, né? Então, assim, o que mais que a gente queria? Ele mostrou mais que Arthur Jorge, ele mostrou mais que Paulo Pessolano. Então, eu acho que o caminho é esse.
Se o Cruzeiro quer ser protagonista, se o Cruzeiro quer brigar, se o Cruzeiro não quer se contentar em ser terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil, e é excelente que não se contente com isso, embora tenha que reconhecer quando isso é feito e por que é feito e por que não é feito mais do que isso, é o principal caminho para você evoluir, né? Saber o que você fez de bom, saber o que você fez de ruim, porque se você não sabe, se você tem medo de se fazer essas perguntas, eu acho que você não vai evoluir, é preciso ir para o divã se perguntar o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, porque só assim vai corrigir. Se o Cruzeiro não quer se contentar com ter ido bem, mas ficado sem título, ele tem que ir atrás dos melhores. E o Tite é o melhor técnico brasileiro. Então, se o torcedor do Cruzeiro está reticente, se o torcedor do Cruzeiro está desconfiado, eu acho que não deve ficar. Outra coisa, meu povo, é que é futebol, rola uma bola e a partir daí tem que ver o que vai acontecer. Mas a priori, assim como eu tinha gostado da chegada do Leonardo Jardim, porque me parecia um técnico que faz um time ter início, meio e fim, pelo que eu tinha visto dele no Mônaco, pelo que eu vi do Tite, não no Flamengo, e aqui eu deixo um pequeno ponto de interrogação, porque é o último trabalho dele num muito bom time, que ele saiu, veio um novato e melhorou o time, não no Flamengo, mas o que eu vi do Tite na seleção, o que eu vi do Tite no Corinthians, o que eu vi do Tite e acompanhei de perto, 2012 dele no Corinthians, 2011 e 12 dele no Corinthians, depois acompanhei ele de perto na seleção a partir de 2016, eu acho muito bom, tá? Acho muito bom mesmo, acho que o Cruzeiro acerta na decisão e vamos ver se dentro de campo as coisas vão caminhar. É isso, meu povo, vocês tanto queriam estar aqui o que eu acho da chegada do Tite no Cruzeiro, agora vocês façam o favor de retribuir, deixando um like aqui e se inscrevendo para não perder os próximos conteúdos do canal. Beijo pra vocês, gente, até mais, tchau, tchau.